Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. É com muita alegria, com muito prazer que agradeço a você por me deixar entrar dentro do seu lar, através da pregação da Palavra de Deus, com eficácia do Espírito Santo. Amém? Nós somos apenas a ferramenta, nós somos apenas o instrumento, e o Senhor Espírito Santo é quem faz a obra. Hoje eu quero falar um pouco sobre circuncisão, Sobre circuncisão. Pois bem, lá no livro de Romanos, capítulo de número 15, nós vamos usar o versículo de número 8, para trazermos alguma coisa falando sobre circuncisão, Pois bem, Romanos 15, 8 diz o seguinte: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são circuncisão, dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar a promessa feita aos patriarcas. Amém? Então veja só, preste bem atenção. Cristo, ele se colocou no lugar de servo, para morrer pela humanidade. Mas ele veio principalmente para o povo de Israel. Veja que Romanos capítulo 15, 8 diz o seguinte: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão. Quem foi o povo que foi circuncidado? O povo de Israel. Era o povo que era circuncidado por amor à verdade de Deus. Verdade é essa, para confirmar a promessa que Deus fez aos patriarcas. Quem eram os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó, Essa foi a promessa que Deus fez através da circuncisão. Amém? Aí está lá em Romanos 8, 8, Romanos 15, 8, E os ministros da circuncisão aí refere-se ao ministério de Cristo na terra. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, que é o cumprimento da promessa feita aos patriarcas na morte e ressurreição de Cristo. Foi aberta a porta da bênção aos gentios. Amém? Então o Senhor confirma, que a circuncisão ela veio para os israelitas, para o povo de Israel. Só que com a vinda de Cristo, então a porta aos gentios, a porta à igreja do Senhor também foi aberta. A porta do Senhor foi aberta também a outras pessoas, que é a porta da salvação. Amém? A circuncisão era uma ordenança de Deus ao povo de Israel, pela qual se denotava que todo pecador ou todo pecado deveria ser eliminado ou renunciado. Então, a circuncisão ela era uma ordenança de Deus ao povo de Israel e era uma renúncia ao pecado, O Senhor eliminaria o pecado do povo de Israel pela circuncisão, através da circuncisão. Amém? E que aquele que era circuncidado deveria ser dedicado a Deus e a uma vida santa. Amém? Já os gentios não foram circuncidados. Por isso que o povo de Israel era um povo escolhido, porque o povo de Israel, ele se submeteu à ordenança de Deus. Amém? Submeteu a isso. Tudo isso, diz o apóstolo, foi obtido pelo Evangelho.
e, consequentemente, eles tinham tudo o que era indicado pelo antigo ritual da circuncisão. Então, a criança nascia, depois de um certo tempo, aquela criança ainda recém-nascida, ela era circuncidada. O que é isso? Ia lá, né? E na fimosezinha da criança, tinha aquela pelezinha, dava um cortezinho. Naquela época não era com a faca, era uma pedra virgem, bem amolada, dava aquele cortezinho, né? Os sacerdotes, eles eram peritos em circuncidar as crianças. Então, aquilo ali era um ato de fé, dos hebreus, amém? Mas o livro de Romanos, ele é bem claro, que a circuncisão sem a obediência não salva. Não adianta, se um hebreu for circuncidado, mas ele não acreditar em Jesus Cristo como Salvador, e o gentil não foi circuncidado, mas ele acredita, então mais vale a fé do gentil do que a circuncisão do hebreu. Você está entendendo? Então, nada sem fé, nada sem obediência tem valor para Deus. Por isso que Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então existiam gentios naquela época que eram obedientes mesmo sem ser circuncidados, e Deus se agradava deles. Já existiam hebreus que foram circuncidados, mas não eram obedientes a Deus. Tanto que muitos rejeitaram o seu Filho Jesus Cristo. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo, ou seja, ele se despiu das suas vestes reais, ele tirou, né? Ele deixou, usurpou de ser rei, usurpou de ser Deus, né? E se colocou no lugar de servo, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, através da circuncisão. A circuncisão era uma ordenança pela qual se denotava que todo pecador deveria ser eliminado ou renunciado, e que aquele que era circuncidado deveria, ou que todo pecado deveria ser eliminado ou renunciado. Ou seja, se você tem um pecado através da circuncisão, aquele pecado que está em você seria eliminado, você renunciaria a ele, e que aquele que era circuncidado deveria ser dedicado a Deus, amém? A uma vida santa. Tudo isso diz o apóstolo, e isso foi obtido pelo Evangelho. Consequentemente, eles tinham tudo o que era indicado pelo antigo ritual da circuncisão, né? Então, aí o que aconteceu? Cristo chegou, né? Cristo veio para quebrar alguns paradigmas, né? A circuncisão foi uma delas. Hoje nós não precisamos mais ser circuncidados, né? Eu separei 3 versículos do livro de Romanos que fala sobre isso, amém? Romanos 2, o 25 diz: a circuncisão tem valor se você obedecer à lei. Se você não obedecer à lei, ela não vale nada. Não adianta cortar a fimose da criança. Isso eu estou falando do Velho Testamento, viu? No Antigo. Isso eu não estou falando do Novo Testamento, não. Hoje não existe mais isso. Hoje ninguém corta a fimose de criança mais, porque tem que ser circuncidado, isso não existe mais. Jesus já veio e já quebrou esse paradigma. Mas no Antigo Testamento, os hebreus eram circuncidados, já os gentios não eram. Então, esse é que é o problema. Só que aí, o livro de Romanos diz, a circuncisão tem valor se você obedecer à lei. Mas se você desobedecer à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Amém? Então, ou seja, a circuncisão, ela não tem valor algum, porque é melhor você obedecer a Cristo do que você sacrificar. Amém? Isso que escreveu foi o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 25, e agora vamos para o 26, que diz: se aquele que não são circuncidados
Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Entendeu? Ou seja, você não foi circuncidado, mas você obedece à lei de Deus. Amém? Já o outro foi circuncidado, mas não obedece à lei de Deus. Então qual é o que está correto? O que está correto é o que não foi circuncidado. Porque é melhor obedecer à lei de Deus do que ser circuncidado e não obedecer à lei de Deus. É a mesma coisa, vamos supor que você vai e frequenta uma igreja. Você frequenta uma igreja. E você está dentro daquela igreja, faz tempo que você está ali dentro. Mas você não obedece a Deus. Aí tem um que nunca foi na igreja, mas ele cumpre a lei de Deus e obedece a Deus à risca. Então aquele que está fora da igreja, ele está mais correto do que o que está dentro da igreja. Porque o que está dentro está ouvindo a palavra todo dia, conhece a palavra, né? Está ali em contato com a palavra no dia a dia, né? No dia a dia, mas não consegue obedecer a palavra. Já o que quase não vai na igreja, vai uma vez ou outra, entendeu? Mas em casa ele lê a Bíblia, ele entende a Bíblia e ele obedece a Bíblia. Então ele está salvo, ele está correto. Já aquele que está indo para a igreja todos os dias, mas não obedece à lei de Deus, faz as coisas erradas, esse está incorreto, esse está mais errado do que aquele que não vai. Então, o que era circuncidado, que era o hebreu, se ele não obedecesse à lei, de nada valia. Já o gentio, que não era circuncidado, mas se ele obedecesse à lei, era como se ele fosse circuncidado. Ele estava mais correto do que aquele que é circuncidado. Se aquele que não são circuncidados obedecem o preceito da lei, não serão eles considerados circuncidados? Isso é uma pergunta que o apóstolo faz. Sim, com certeza. A resposta é sim. 27. Aquele que não é circuncidado fisicamente, porque circuncidado tem que se dar um corte. Por isso que é fisicamente. Tem que se dar um corte e tem que ter derramamento de sangue, né? Pouco sangue, mas derrama. Então, aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Veja só que coisa interessante, coisa tremenda. Ou seja, o que nós entendemos, trazendo para o dia de hoje, o que nós podemos entender? É que nem todos que estão dentro da igreja estão salvos. Amém? Não adianta você só ler a lei de Deus. A lei de Deus é a Bíblia. Não adianta você só ler. Se você lê a Bíblia, mas você não obedece à Bíblia, então você não é cristão, você tem que se converter. Você tem que se converter. Você está indo na igreja, você é crente só de nome. Agora, aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tem a lei nas mãos e é circuncidado, mas é transgressor da lei de Deus. Por quê? Porque não obedece. Amém? Então, irmãos, circuncisão é isso aí. Em primeiro lugar, a criança nasceu, acho que é depois de 8 dias, se dá um cortezinho naquela fimosezinha, né? Do órgão genital da criança, né? Isso só acontece com homens, né? Os homens, lá no Antigo Testamento acontecia. Aí dava-se o cortezinho, entendeu? Não? Dava-se o cortezinho. Aí o que acontecia? Aquelas crianças ali, ela firmou um compromisso com Deus, de obedecer à lei de Deus. Ele foi circuncidado e firmou um compromisso de obedecer à lei de Deus. Só que naquela época, mesmo os circuncidados, que eram os hebreus, estavam desobedecendo à lei de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse que não adianta você ser circuncidado e não obedecer à lei de Deus. Ou seja, nos dias de hoje, não adianta estar dentro de uma igreja, ter uma Bíblia,
andar com ela debaixo do braço para lá e para cá, mas não obedecer à lei de Deus. Isso torna inválida, né? Isso vai invalidar, né? Invalidar a desobediência à lei de Deus invalida tudo que você fez durante 30, 40, 50 anos. Você entendeu? Você não é obediente, você não é honesto, você não é íntegro, você faz tudo errado, mas está dentro da igreja. Porque você acha que está salvo. Não está. Você não está salvo. Você tem que se converter de novo. Você tem que fazer uma aliança com Deus, você tem que rever a sua situação, você tem que fazer um autoexame, né? Lá no seu profundo, e você vai ver que você está errado. Ainda há jeito, claro que há. É só se arrepender e começar a fazer tudo certo a partir daí. Então aí está, né? Aí está. A circuncisão salva? Não, ela não salva. Ela não salva. Mas ela é o primeiro passo para uma união do ser humano com Deus. Amém? É o primeiro passo. Porque Deus ordenou a circuncisão para quê? Para ter uma aliança com o homem. Só que se circuncidar e não obedecer, de nada adianta. Tem que circuncidar, mas tem que continuar obedecendo o Senhor até o dia em que ele voltar. Amém? Isso era no Antigo Testamento. Hoje, Jesus Cristo morreu para nos salvar. Entendeu? Hoje nós não precisamos mais nos circuncidar. Hoje nós nos batizamos na água para arrependimento de pecado. Amém? Para arrependimento de pecado. E recebemos a Jesus como nosso Salvador para a nossa salvação eterna. Ele é o nosso sacrifício, um sacrifício vivo, único e eficaz. Foi feito apenas uma vez e foi o suficiente para salvar toda a humanidade que vier até ele e aceitar o seu sacrifício. Amém? É necessário aceitar. Então, levantar a mão e ir para a igreja no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, salva? Não. O que salva é a obediência. Se você for uma vez só na igreja, mas você for uma pessoa obediente à palavra de Deus, se você cumprir com as ordenanças, com os mandamentos de Deus, como a Bíblia manda, você é um homem salvo. Mas se você for na igreja 30 dias no mês e não tiver nenhuma obediência a Deus, você ainda assim não estará salvo. Você será um homem religioso e não um homem cristão. Religioso é aquele que está todo dia na igreja, e cristão é aquele que abraça a causa de Cristo. Cristão é aquele que tem um compromisso com Deus. Cristão é aquele que tem intimidade com Deus. Cristão é aquele que tem obediência à sua lei. Amém? Espero que vocês possam ter entendido, né? A exegese aí do que é circuncisão, né? Do que é circuncisão. Espero que você tenha entendido, que tenha lhe ajudado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Amém? Se você já foi inscrito, então compartilhe com seus amigos, com outras pessoas, porque quem sabe de repente essa pessoa ainda não sabe o que é uma circuncisão, né? Entendeu? E aí essa pessoa vai aprender um pouco do que é circuncisão através desse vídeo rápido, mas um vídeo objetivo. Amém? Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.